Faremos algumas considerações nessa lição de número 23 sobre o culto doméstico e queremos que todos que ouvirem e assistirem esse vídeo possam entender a importância de se dedicar um tempo num lugar secreto, em casa, um ambiente que exige muita autenticidade e coerência da nossa parte, como é importante a gente buscar a presença de Deus e criar um bom hábito. Mas a gente tem que estar atento que a correria, os problemas, os compromissos, às vezes tornam o culto doméstico quase que impossível, uma atividade muitas vezes negligenciada. Mas quando nós entendemos que não é uma opção, mas é uma necessidade, um dever, há uma urgência do homem aprender a adorar a Deus junto com a família, em sua casa primeiramente, e a igreja é uma extensão dessa relação da família com Deus, as coisas mudam. E nós sabemos que existe um peso, um empecilho no convívio familiar e que às vezes torna muito difícil o uso do culto doméstico, porque precisa haver transparência, coerência, não pode ter bico, não pode ter ressentimento, não pode ter qualquer barreira. Então, quando todos estão juntos ali, é preciso cair aquela hipocrisia, o homem tem que abrir o coração, o pai, a mãe, os filhos, porque isso é uma ferramenta valiosa na própria vivência da família. Quando os filhos percebem que existem diferenças, existem algumas agressões, algumas faltas de educação, mas que elas são sanadas no momento em que se chama a relação familiar para próximo de Deus, e que é necessária essa comunhão, tanto familiar com Deus e Deus com a família também. A importância do culto doméstico está justamente a gente manter uma geração que vai buscar a Deus. Por quê? Porque Josué, quando ele morreu, a Bíblia nos fala que após a morte dele, levantou-se uma geração que não conhecia ao Senhor. Então, famílias que afastaram-se, se foram discipuladas ou não, eu não sei, mas uma coisa eu sei, que na cultura se ensinava o temor e o amor a Deus. O culto doméstico é uma prática que ajuda no crescimento, fortalece espiritualmente a família, eleva a um compromisso permanente com princípios éticos e moral. É necessário fazê-lo com uma certa frequência ou dentro de um nível de organização que eduque os seus participantes, desde uma vez por mês, 2 vezes, 4, 5, todo dia, a critério da família. Mas vamos pensar que não é possível essa família realizar este culto. O que pode ser feito? Você, pai, você, mãe, faça o seu culto secreto. E quando eu digo secreto, é você e Deus, mas que pode ser expresso no ambiente familiar, em que você vai adorando, cantando, lendo a Bíblia em voz alta e colocando hinos. E você vai estabelecendo que na sua vida a prioridade, antes de qualquer coisa, é a sua relação com Deus, até mesmo antes da igreja, com a comunidade. Os filhos verão isso. Então é uma prática que ela pode ser levada dentro de uma leveza muito grande e de um compromisso. A disciplina não precisa ser pesada. O culto doméstico nos corrige na prioridade dos nossos relacionamentos, sabendo que primeiro relacionamento que devemos ter é com Deus, Deus conosco e a gente com Deus, porque isso vai nos levar a um equilíbrio com relação à vida, ao mundo, o próprio Deus e a própria vida que temos. Nos coloca o foco principal, que é a visão bíblica da revelação de Deus. É quando nós podemos perceber que nós fomos agraciados com uma carta de amor, em que quando estamos diante desta carta de amor, deste livro santo que é a palavra de Deus, os escritos que fazem parte e alimentam a nossa vida espiritual, é que nós podemos realmente experimentar a presença do autor junto conosco. É uma experiência maravilhosa. A chuva começou a entrar aqui no meu quarto
O culto doméstico nos faz lembrar não apenas de Deus, mas dos momentos em que nós passamos e vencemos nas crises e nos fortalece em relação à visão da glória de Deus, a visão do Filho de Deus, a consciência e a realidade da presença do Espírito Santo de Deus e do que é a igreja. A igreja hoje ela está sendo muito mal compreendida porque as pessoas pensam que o seu compromisso cristão e de vida é com a igreja local. Não, o seu compromisso primeiro é você com Deus, você com sua família. A igreja é uma extensão. Se a igreja ela é um empecilho, ela dificulta você na sua vida como cristão, talvez seja porque você está tendo dificuldade no seu secreto com Deus, na sua particularização de vida espiritual junto com a família. Então você precisa adentrar nesta profunda realidade que primeiro vida com Deus, vida no lar com Deus, o vida em que nossos ambientes todos são dedicados e consagrados a Deus. Porque na verdade o culto doméstico pode ser um instrumento para abençoar a família e que ele nos ensina a disciplinar a nossa família partindo de um princípio que o mais importante não é aquilo que é urgente, mas aquilo que realmente a família anseia e precisa para o seu desenvolvimento. A família que ora junto, ela triunfa sobre as dificuldades. A família que celebra em sua casa abençoa muitas vidas. E o nosso convite é que você aprenda, primeiramente, a partir de você, mãe, pai, filho, faça seu culto particular. Depois, quando você convidar a tua família para participar de um culto doméstico, eles verão autoridade em você para estarem te acompanhando neste culto de adoração, de louvor a Deus, porque eles verão que vale a pena ter uma vida com Deus.